Boa noite, meus irmãos, graça e paz, como os irmãos estão? Como os irmãos sabem, nós estamos passando por esse momento de pandemia, as nossas atividades durante a semana estão suspensas e por esse motivo nós estamos aqui de forma online para cultuarmos ao nosso Deus. Os irmãos também sabem que o nosso pastor tirou férias neste domingo, então eu estarei assumindo as atividades da igreja juntamente com a nossa querida irmã Gerosina e também o nosso irmão Admilson. Então estou aqui em nome dos três, nos colocando à disposição, caso os irmãos precisem de alguma coisa, nos procurem, estamos aqui disponíveis para abençoar os irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite, uma pequena meditação, uma pequena passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e nós leremos também o versículo 8. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem em casa, nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3, 4. Nós vamos começar pelo versículo 8, meus irmãos. O versículo 8 diz assim, olha o que Paulo diz a nós, esse é um texto muito propício para o momento que nós estamos enfrentando, pelo momento que nós estamos vivendo. Olha o que Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Vamos ler agora os versículos 3 e 4, olha o que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meus irmãos, que texto maravilhoso, que texto inspirador, que texto propício para o momento que nós estamos enfrentando. Nós estamos passando por esse momento de trevas sobre a terra, esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, esse momento de despedidas, esse momento de mortes de entes queridos, de amigos, de pessoas que estão indo. O mundo está parado, o mundo está em uma crise, muitos perderam a esperança. E Paulo diz no versículo 8 que passou por dificuldades, por tribulações tão grandes, que Paulo, o apóstolo, junto com a sua caravana, perdeu a esperança de vida. Meus irmãos, perceba a semelhança com esse tempo. Muitos, diante do coronavírus, perderam a esperança de vida, perderam a esperança do amanhã, perderam a esperança do que vai ser daqui para frente, não sabem como vão ser a vida, e Paulo enfrentou essa dificuldade. Paulo está relatando isso para os irmãos em Coríntio, mas Paulo começa no versículo 3, não murmurando, não de cabeça para baixo. Paulo não começa seu relato, a sua carta de maneira cabisbaixa, mas Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das consolações, Deus de toda consolação, Pai das misericórdias. Paulo começa esse texto, meus irmãos, louvando e bendizendo ao Senhor, mesmo diante do texto que ele relata para nós, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, as quais foram tão grandes, que Paulo diz que perdeu a esperança de vida. Paulo começa esse texto bendizendo ao Senhor, e aqui nós já aprendemos uma primeira lição: não importa a situação, nós devemos sempre louvar ao Senhor, nós devemos sempre engrandecer ao Senhor. E Paulo louva ao Senhor, bendiz ao Senhor com alegria, com emoção, com intensidade, por duas coisas. Primeiramente, porque ele diz que Deus é Pai das misericórdias. Meus irmãos, o que significa dizer que Deus é Pai das misericórdias? A palavra Pai significa Criador, significa Genitor, significa inventor, autor. Então, nesse sentido, Deus é o autor das misericórdias, Deus é o criador das misericórdias, Deus é aquele que primeiro sentiu a misericórdia, Deus foi quem criou a misericórdia, Deus é o autor das misericórdias. E o que significa a palavra misericórdia? Sempre que tive a oportunidade de dizer aqui para os irmãos, relatei que a palavra misericórdia tem no mínimo 3 significados. O primeiro significado é a palavra poupar.
que vem da ideia daquele punhal que os cavaleiros levavam na cintura, e após aquela batalha sangrenta em que os guerreiros estavam mutilados no chão, os guerreiros vinham com aquele punhal de misericórdia e fincavam no coração com a ideia de poupar sofrimento. Então, o primeiro significado da palavra misericórdia é poupar. O segundo significado da palavra misericórdia é Deus não dar a nós o que nós merecemos. Nós merecemos a condenação, Deus não nos dá. Nós merecemos o inferno, Deus não nos dá. Deus não nos dá o que nós merecemos, e isso é misericórdia. E o terceiro significado para a palavra misericórdia é o significado que eu mais gosto, que diz que misericórdia é pôr o coração no estado de miséria alheia. Então perceba, meus irmãos, que Deus pôs o seu coração no nosso estado de miséria. E isso é consolador e ao mesmo tempo animador para o tempo que estamos enfrentando. Assim como foi animador para Paulo, que naquele momento de dificuldade, em que perderam a esperança na vida, ou seja, pensaram que iriam morrer, pensaram que iam acabar, não tinham mais esperança, ele se lembrou que Deus é o Pai das misericórdias. E meus irmãos, isso é animador e consolador. Basta forçarmos a nossa mente e lembrarmos do Éden, nós vamos lembrar que Deus ali foi o primeiro que sentiu misericórdia. Deus foi o primeiro a sentir, Deus foi aquele que gerou a misericórdia. No Éden nós vimos o relato da criação, mas também nós encontramos o relato da queda humana. Quando Adão e Eva caíram, quando Adão e Eva experimentaram a depravação, e por eles todos nós também experimentamos a depravação, o texto diz que Deus matou um animal, fez umas vestes e cobriu Adão e Eva. Meus irmãos, Deus tinha o direito de condenar, Deus tinha o direito de punir Adão e Eva, acabando com eles, acabando com toda a raça humana, mas Deus, por ser o Pai das misericórdias, Deus, aquele que criou, que primeiro sentiu a misericórdia, Deus sentiu por nós compaixão, Deus viu o nosso estado de miséria, Deus se compadeceu do nosso estado de miséria, e por pôr o seu coração no nosso estado de miséria, Deus nos poupou e não deu a nós o que nós merecíamos. Perceba como os três significados estão juntos no Éden, os três significados da palavra misericórdia. Deus viu o nosso estado de miséria, Deus colocou o seu coração no nosso estado de miséria, Deus nos poupou da condenação, Deus não nos deu o que nós merecíamos. Meus irmãos, Deus é o Pai das misericórdias, e Deus fez isso por todos nós, não apenas por Adão e Eva, mas Deus fez isso por toda a humanidade, e nós fomos alcançados por essa misericórdia. E saber disso, Deus é o Deus que é Pai das misericórdias, nesse tempo de morte, nesse tempo de vale da sombra da morte, nesse tempo que assola a humanidade, saber que temos um Deus que é misericordioso, que é Pai, que é bondoso, isso consola. Saber que mesmo se a morte chegue e assalte a nossa vida terrena, sabemos que estamos seguros nas mãos do Pai das misericórdias, porque fomos salvos por Ele, somos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, e isso é consolador. E Paulo então louva a Deus e diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Esse é o primeiro motivo porque Paulo louva ao Senhor e bendiz ao Senhor. O segundo motivo é porque ele diz que Deus é o Deus de toda consolação. Meus irmãos, e isso traz alegria, traz paz ao nosso coração, saber que no meio dessa miséria que estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, temos um Deus que é Pai das misericórdias e que também é o Deus de toda a consolação, que Paulo diz que nos consola em todas as nossas tribulações. Perceba que Paulo está dizendo que as consolações de Deus não são limitadas às circunstâncias, não são limitadas a qualquer tipo de grau de dificuldade. Deus nos consola em todas as circunstâncias. E a palavra grega que se encontra aqui para consolação é a mesma que nós encontramos quando Jesus diz que enviaria o Consolador. É a palavra paráclito, que significa
estar ao lado, ajudador, aquele que se põe ao lado para ajudar. Deus é aquele que se põe ao lado para ajudar, o nosso Consolador, que no vale da sombra da morte está conosco. Meus irmãos, temos o Deus de toda consolação conosco. Pai das misericórdias, Pai misericordioso, Pai bondoso, Pai que ama, Pai que cuida, Pai que zela, Pai que consola. Nós não estamos sós. Meus irmãos, saber disso traz consolo ao nosso coração. Primeiro, que somos salvos, estamos seguros no Pai, nas mãos do Pai das misericórdias. Segundo, que esse Pai das misericórdias nos consola. Meus irmãos, e qual a finalidade de Deus nos consolar? Simplesmente são duas, a princípio, nesse texto. Primeiro, que Deus tem prazer em nos consolar. Deus é um Pai que tem prazer em consolar seus filhos. Deus é um Pai que tem prazer em amar, em cuidar, em zelar, em proteger, em consolar, em se pôr ao lado, em se fazer ajudador, em se fazer consolador. Deus tem prazer em nos consolar. Essa é a primeira finalidade pela qual Deus nos consola. E a segunda finalidade pela qual Deus nos consola, meus irmãos, é o que o texto diz, é para que possamos consolar aos outros. O texto diz, e de maneira bela Paulo diz, que nós somos consolados para que com a consolação que somos consolados possamos consolar aos outros. Meus irmãos, nós não temos o direito de achar que a nossa dor é maior do que a dor das outras pessoas. As pessoas estão sofrendo no mundo, muita gente está sofrendo no mundo, e nós, como cristãos, como consolados por Deus, temos agora o dever de levar a consolação àqueles que estão precisando, àqueles que sofrem. O cristão é aquele que tem a capacidade de tirar os seus olhos sobre si mesmo, de tirar os seus olhos sobre a sua própria dor, de entender que não é o único a sofrer no mundo e conseguir olhar para todas as demais pessoas e entender que tem mais gente sofrendo. O cristão é esse que consegue tirar os olhos sobre a sua própria dor, enxergar que tem mais gente sofrendo e ir e consolar. Esse é o nosso dever. Sabe por quê? Porque a fé cristã, meus irmãos, é uma fé que transborda para o outro. Se somos amados por Deus, aprendemos que devemos amar o outro. Se somos perdoados por Deus, aprendemos que devemos perdoar aos outros. Se somos consolados por Deus, entendemos que agora temos o dever de consolar aqueles que sofrem, de consolar aqueles que precisam, aqueles que carecem. Porque a fé cristã é uma fé que transborda sempre para o outro. Meus irmãos, que esse texto possa trazer consolo aos irmãos, ao nosso coração nesses dias difíceis. Saber que nós não estamos sozinhos, que o Pai das misericórdias que nos salvou, que agiu de misericórdia conosco e que a palavra diz lá em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Ou seja, o fato de Deus pôr o seu coração no nosso estado de miséria sempre é a causa de nós não sermos consumidos. Que isso traga paz ao seu coração, que isso traga ânimo ao seu coração, que isso o ajude a caminhar, que isso o ajude a avançar mesmo nesse vale da sombra da morte, e que saber que Deus está contigo te consola, meu irmão. Traga paz ao seu coração e ao meu coração, e que possamos avançar. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. E não esqueçam de orar uns pelos outros, não esqueçam de consolar uns aos outros e não esqueçam de orar pela vida do nosso pastor que está de férias e que precisa das nossas orações sempre. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, fiquem com Deus, grande abraço.